Boa noite a todos, obrigado, Fábio, pela introdução. Vou começar então aqui a apresentação, né? Nosso tempo é curtinho. E eu vou falar hoje com vocês sobre o MATLAB, certo? Todo ano a Escola Piloto pede, né, que a gente dê cursos sobre diversos tipos de software e geralmente eu sou sempre o encarregado em falar do MATLAB. Esse ano, aí, devido às condições adversas, a gente não teve condições de preparar o curso da forma como ele é visto, né? Então, a organização me pediu para fazer uma palestra de 1 hora rápida aí sobre o MATLAB. E eu pensei, então, em fazer algo que eu não abordo geralmente no curso, certo? Eu deixo para falar mais das coisas que eu vou comentar aqui em um momento quando está todo mundo um pouco já conhecendo um pouco mais a linguagem, certo? Mas eu vou falar tentar ser bem didático aqui para quem não conhece ainda a linguagem de programação em geral, não só o MATLAB, ok? E por que eu escolhi esse tema, né? Praticidade versus desempenho? Porque o MATLAB, ele é conhecido como uma das linguagens mais simples, né, mais fáceis de você entender. E isso tem um custo, né? O custo da simplicidade, da facilidade de desenvolvimento dele, acaba sendo um pouco no desempenho. O MATLAB hoje, ele não é mais o que ele era quando ele foi desenvolvido lá na década de 90, né, as primeiras versões. Hoje em dia, ele tem recursos muito, muito avançados que tentam compensar essa praticidade, essa queda no desempenho, né? Então, é sobre isso aí que eu vou comentar hoje com vocês. Bem, um momentinho, algumas coisas sobre o MATLAB, né? Ele é desenvolvido pela empresa chamada MathWorks, é uma empresa comercial, né? Ela visa o lucro, visa desenvolver um produto, por isso o MATLAB acaba sendo um produto pago, né? O uso dele é licenciado, você precisa pagar pelo software para poder usar. Isso aí é bem diferente da maioria das linguagens de programação, né? Linguagens de programação geralmente são gratuitas, você só precisa baixar os arquivos, né? O software, os compiladores, os interpretadores, o que você quiser, e já começa a utilizar. O MATLAB não, né? Ele é pago e ele tem diversos tipos de licenças, né? As licenças acadêmicas, elas são até baratas, né? Se você quiser utilizar somente para resolver seus problemas em sala de aula, uso pessoal. Conforme você vai querendo fazer o uso dele em empresas, em pesquisas, aí as licenças deles começam a ficar um pouquinho caras, certo? Bem, ele é uma linguagem de programação interpretada, né, diferente aí das compiladas. Eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença desses dois tipos de linguagem de programação. Ele é tipificado dinamicamente e fracamente, eu também vou comentar daqui a pouquinho o que seriam essas duas coisas. E ele é uma linguagem que ele pode ser procedural ou orientada a objetos, certo? Ele dá uma flexibilidade para esses dois tipos aí de programação, que são os dois tipos básicos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da diferença entre compilação e interpretação, certo? As vantagens e as desvantagens aí de cada uma desses tipos de linguagem. As linguagens compiladas, né, o que elas são? São basicamente, você escreve um software em uma linguagem desse tipo, e esse software não está pronto para rodar. Você antes precisa fazer uma etapa, que é a etapa de compilação, certo? Vai ter uma entidade aí na sua máquina, que se chama compilador, e ele vai pegar todo aquele código que você escreveu, empacotar e gerar um arquivo em linguagem que a máquina entende, né? Toda linguagem de programação, ela é feita numa linguagem que nós entendemos, né? Que os seres humanos entendem. A máquina não entende aquele tipo de linguagem. Então, o compilador, ele vai fazer essa intermediação para a gente. Ele vai pegar todo o código, vai gerar um pacotezinho lá, um arquivo executável em linguagem de máquina, né? Que linguagem de máquina é essa? É a linguagem binária. Então, ele vai gerar um arquivo binário que o computador vai conseguir executar. Isso vai garantir às linguagens compiladas uma maior velocidade de execução, certo? E um maior controle sobre o hardware. Algumas desvantagens vão ser o maior tempo de desenvolvimento que você vai precisar no software, né, escrito em uma linguagem compilada, e a dependência da plataforma, certo? Por que maior tempo de desenvolvimento? Porque qualquer coisa que você alterar no seu software, você vai ter que antes compilar. Então, pode ser uma mudança ínfima que você fez
antes você tem que compilar. Se o seu código for muito grande, ele precisa ter muitos arquivos, usa muitas bibliotecas, essa compilação ela pode ser demorada, certo? E outra desvantagem é que aquele código, aquele executável que o compilador gerou, que a máquina entende, ele não é universal, certo? Ele só vai ser lido em máquinas que têm a mesma arquitetura na qual você compilou, né? Então, por exemplo, se eu uso Linux e eu faço uma compilação de um software em Linux, até às vezes a versão do Linux é relevante, aquele executável só vai ser executado em uma máquina similar à minha. Claro que existem formas de você conseguir fazer compilações para um grande número de sistemas, mas ela é sempre mais dependente da plataforma onde você está, do que as linguagens interpretadas. Alguns exemplos aí das linguagens compiladas estão o C, C++, o Java, o Go, que é uma linguagem de programação desenvolvida pela Google, e o Rust, que é uma linguagem de programação que está muito popular nos últimos tempos. As linguagens interpretadas, por sua vez, né, como Python, JavaScript e o próprio MATLAB, elas não vão ter mais essa necessidade de você fazer uma compilação, certo? E quem vai fazer toda a tradução para a gente, do código que a gente consegue ler para o código que a máquina consegue ler, é uma entidade chamada interpretador. E o interpretador, ele trabalha simultaneamente com a execução da máquina, certo? Ele vai lendo linha por linha do seu código e executando aquele código. Isso vai tornar as linguagens interpretadas um pouco mais flexíveis no que tange ao desenvolvimento, certo? E também no que tange à execução, porque uma linguagem interpretada, o código que eu fiz no meu computador, ele vai ser executado em qualquer outro computador. Então, ele é completamente independente da plataforma. Então, quando eu estou dizendo mais flexível, aí é nesse sentido, certo? Eles também vão ser muito mais simples, né, e fáceis de depurar. Depurar é você fazer, a gente chama também, usa muito a palavra debugar, certo? Mas a tradução em português seria depurar, que é você verificar e buscar erros no seu código, certo? Se ele está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, você tenta encontrar qual é a linha de código que está fazendo aquilo que não é intencionado, certo? Então, as linguagens de programação interpretadas, por não terem essa necessidade da compilação, elas acabam sendo mais simples de fazer essa depuração. As desvantagens vão ser que, geralmente, elas vão levar um maior tempo, né? Então, se você tem um programa que faz muitos cálculos e ele é muito grande, geralmente a linguagem interpretada ela vai tender a ser mais lenta do que a linguagem compilada, certo? Hoje em dia, essa diferença ela é muito, muito menor do que na década de 90, por exemplo, quando essas linguagens começaram a ser utilizadas, certo? A diferença de tempo de execução já caiu muito. Quanto à tipificação, também que é algo importante aí da gente fazer uma distinção, o que é a tipificação, certo? É basicamente quando você está escrevendo um código e você declara alguma variável que você vai utilizar, nas linguagens que tem a chamada tipificação estática, ou statically typed, você precisa, sempre quando define a variável, definir o tipo daquela variável. Variáveis têm os mais diversos tipos, certo? Ela pode ser um número inteiro, ele pode ser um número de precisão dupla, né, que é um floating point, um número de ponto flutuante. Ele pode ser um string, ele pode ser um objeto inteiro, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um vetor. E quando você declara o tipo da variável em linguagens que tem a tipificação estática, ela tem um porquê. Esse porquê é para que o computador consiga fazer a reserva de memória para aquela variável. Se eu quero guardar um número inteiro, eu vou consumir uma certa quantidade de memória do computador para que aquela variável fique armazenada. Se eu for guardar um número de pontos flutuantes, eu vou precisar de mais memória ainda, porque um ponto flutuante tem muito mais informação do que um número inteiro, certo? E assim, por isso que a gente tem que fazer esse tipo de... Por isso que essas linguagens que têm a tipificação estática, elas requerem que você faça isso, faça a declaração, para que ele possa eficientemente reservar a quantidade de memória para cada variável, certo? Na tipificação dinâmica, né, em linguagens como Python, JavaScript, MATLAB também,
você não tem essa necessidade, certo? Então, já deixa o seu código muito mais limpo, né? Se você comparar aqui o código da esquerda, que seria um código em C, C++, e o da direita, que seria um código em MATLAB, note que as variáveis aqui, elas não estão... Eu não estou especificando o tipo delas, enquanto no código em C++, eu estou especificando as variáveis, o tipo delas. Por que isso não vai causar um problema nas linguagens que são dinamicamente tipificadas? Porque a cada vez que o interpretador lá, né, faz a leitura de uma variável, ele vai checar antes o tipo dela, certo? E isso é um dos pontos, né, que vai fazer também com que essas linguagens que sejam dinamicamente tipificadas sejam mais lentas. Porque enquanto aqui na direita, na esquerda, a conta é feita em uma vez só, na direita, antes de fazer a conta, o programa tem que antes determinar, né, inferir qual é o tipo daquela variável antes de fazer a conta. Então, isso aí vai levar algum certo tempo a mais para ser feito. A tipificação forte e a tipificação fraca é uma coisa também, fala-se muito pouco, né, ele não tem muitos impactos, né, mas é bom conhecer. Linguagens de programação que são do tipo tipificação forte, ele não... o que acontece? Quando você faz a operação com duas variáveis, essas variáveis elas têm que ser exatamente do mesmo tipo, senão o programa vai dar um erro. Aqui na esquerda tem um exemplo em Python, por exemplo. Eu defini uma variável A e o valor dela é 1. Né? O Python ele não precisa declarar o tipo da variável, mas eu sei que isso aqui é um inteiro. Depois eu defini uma variável B, certo? Que é igual a 1 entre aspas. No Python, quando eu boto essas aspas, eu estou dizendo que aquilo ali é um string. Certo? Ou seja, é um vetor de caracteres, não é um vetor numérico. Quando eu faço a operação, então, C igual a A mais B, o Python vai me jogar um erro na tela, dizendo que eu não posso fazer operações entre inteiros e strings. Certo? Isso porque o Python é uma linguagem de tipificação forte. Ele não vai fazer as conversões automáticas para a gente. Eu poderia muito bem, se quisesse, antes de fazer a soma, converter manualmente, certo? Aqui, quando eu faço aqui na linha 36, C igual a A mais int B, eu estou somando A, que era um inteiro, com a conversão de B em um inteiro, certo? E isso aqui me retorna o valor de C. Nas linguagens de tipificação fraca, a gente não tem essa chavezinha de segurança, né? Ela não vai fazer essa verificação para a gente. Isso pode ser algo bom ou também pode ser algo ruim, né? Por exemplo, aqui, no caso do MATLAB, que aqui na direita, eu fiz o mesmo código. Primeiro eu defini A igual a 1, então o MATLAB sabe que isso aqui é um inteiro, porque ele vai verificar o tipo. Depois eu faço B igual a 1 entre aspas, do mesmo jeito que eu fiz no Python. Certo? O MATLAB também vai identificar que isso aqui é um string. Quando eu faço a soma A mais B, note o que acontece. Ele me dá C igual a 11. Certo? Mais 11, note que ele está entre aspas. Então, o que o MATLAB entendeu quando eu fiz essa conta aqui? Ele converteu A em um string e depois somou os dois strings. Somar dois strings, na verdade, é só concatená-los. Botar um do lado do outro. Pode ser que isso aqui não seja o que eu estava interessado, né? O que eu estava esperando que acontecesse. Certo? Então, isso aí pode ser algo problemático nas linguagens de tipificação fraca. Se você não lembrar quais são os tipos de variáveis que você está fazendo, você pode ter um resultado inesperado. Eu poderia também fazer a mesma coisa que eu fiz no Python, transformar um string em uma coisa de outro tipo, para permitir a soma que eu estava querendo realmente fazer. Certo? Então, C igual a A mais double é a função que eu utilizo para converter um string em um número, e aí ele faz a conta. Certo? Então, temos que ter muito cuidado quando eu estou desenvolvendo software e eu não digo para ele claramente o que eu quero fazer. Pode ser que o que ele esteja fazendo seja algo que eu não estou esperando. Antes de prosseguir um pouquinho, eu gostaria de comentar com vocês como é que vai funcionar a armazenagem de informações na memória do computador. Certo? Quando a gente está fazendo uma conta no computador, num programa que está sendo em execução,
primeira coisa de tudo, o computador ele vai sempre utilizar a memória RAM, certo? Que é a memória de acesso do computador. É diferente da memória ROM, né, ou HD, como a gente chama, que é a memória física. Essa memória física, o computador só vai utilizar dados, só vai armazenar dados que não estão sendo usados no momento, né, como arquivos que estão lá guardados no computador e que eles não estão sendo usados a todo instante. Mas sempre que eu estou utilizando um arquivo, ele é sempre copiado para a memória RAM. E a razão disso é muito simples, é porque o processador, que é quem vai fazer todas as leituras, né, vai fazer todas as ações, todo o processamento, como o próprio nome dele já diz, ele vai acessar muito mais rapidamente a memória RAM do que a memória de disco, certo? Então, por isso que o computador sempre vai jogar as informações que ele está lendo naquele instante na memória RAM. A memória RAM nada mais é do que um espaço reservado ao computador que ele tem casinhas. E essas casinhas, elas guardam informações, que são os bits. Né? Os bits, eles são escritos todos em linguagem, interpretados, né, em linguagem binária, 0 ou 1. Cada informação que eu boto no computador, a depender do tipo de variável, ela vai consumir uma certa quantidade de bits, certo? Então, se eu escrevo um número inteiro no computador, com uma precisão 32 bits ou precisão 104 bits, independente disso, o computador vai reservar uma quantidade de bits para armazenar aquele número inteiro, certo? Se eu escrevo um vetor, né, que já é uma entidade que vai ter muito mais informações do que um único valor escalar inteiro, né? Pode ter um vetor com 1 milhão de valores inteiros. Então, o computador vai ter que reservar uma outra quantidade maior de bits para poder armazenar essas informações, certo? E o computador, quando ele está fazendo esse tipo de coisa, ele é esperto. Ele sempre vai tentar alocar aquela quantidade de bits congruentes, certo? Então, uma informação, né, se fosse uma palavra muito longa que eu fosse armazenar, ele sempre vai armazenar essa palavra muito longa em uma quantidade de bits adjacentes. Ele nunca vai fazer um armazenamento de um pedaço, depois um armazenamento de outro pedaço, depois um armazenamento de outro pedaço. Isso na memória RAM. Quando eu estou falando de memória de disco, ele pode fazer isso, né? Por isso que frequentemente a gente tem que fazer o chamado de desfragmentação de memória no computador, tá? Com que ele bote todos os arquivos um do lado do outro. Mas a memória RAM sempre vai ser chamado congruentemente, certo? Um do lado do outro. Uma das grandes diferenças aí que a gente vai ver no MATLAB e outras linguagens é que o MATLAB ele não vai exigir também que você faça a pré-alocação de memória. Uma grande vantagem do MATLAB no quesito praticidade. Porém, é uma grande pedra no nosso sapato no quesito desempenho. Vamos ver aqui, analisar dois códigos diferentes, certo? Um em Python e o outro em MATLAB. Python, ele sempre vai exigir que você aloque a variável antes, certo? Aqui o que eu fiz? Eu criei um loop for, certo? O loop for basicamente é o quê? É um pedaço de código que vai ser repetido várias e várias vezes a depender de uma condição. Aqui eu disse o quê? Para i variando de 0 até 10, certo? Passa essa linha de código aqui. Então, essa linha de código vai ser executada 10 vezes. O que ele está dizendo aqui? Faça com que na posição i de A, eu armazene o valor de i, certo? Quando eu executo esse pedaço de código no Python, ele vai me dar um erro, certo? Esse erro aqui direto, que está me dizendo que o nome A não foi definido em nenhum lugar. Logo, como A não está na memória do computador, eu não tenho como armazenar uma informação em A, certo? Porque eu não fiz essa pré-alocação de memória antes, certo? Note que aqui não tem nada a ver com o tipo de A, não preciso declarar o tipo de A, mas eu preciso declarar pelo menos o tamanho de A na memória do computador, ou pelo menos dizer que A existe em algum lugar na memória do computador. No MATLAB, ele não se importa com isso, certo? Aqui tem exatamente o mesmo código, para i variando de 1 até 10, a posição i de A recebe o valor de i, certo? Quando o MATLAB for fazer isso aqui, ele vai verificar e vai dizer, não existe A na memória, então eu vou alocar A na memória. Só que na primeira vez que esse código passa, A não existe, então ele vai reservar uma determinada quantidade de bits de memória para A. Como ele não sabe qual é o tamanho de A, ele vai armazenar uma quantidade de um escalar,
certo? E armazena o valor 1 na primeira posição de A. Só que aí depois, quando o I for igual a 2, a segunda vez que ele for executar esse código, ele vai tentar fazer a posição 2 de A é igual a 2. Só que A não tinha posição 2, certo? A só tinha posição 1, que foi na etapa que ele rodou antes, ele tinha alocado uma memória só para um escalar. Então, o que o MATLAB vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que pegar aquela variável que ele armazenou lá em um canto da sua memória do computador, vai ter que deslocar ela para um outro lugar que caiba agora 2 informações, certo? Então, vai ter um custo em tempo aí associado a essa modificação, certo? Porque ele não pode sair escrevendo em qualquer lugar da memória, não, tem que ser congruente. Quando A for igual a 3, quando I for igual a 3, vai acontecer a mesma coisa. A terceira posição de A vai receber o valor 3. Só que, na última linha, ele tinha criado A somente para receber 2 espaços. Então, ele vai ter que modificar de novo a memória, o espaço de memória de A, e colocar ele em um lugar que caibam 3 coisas. E assim por diante, certo? Então, isso aí, ele vai fazer isso 10 vezes, então ele vai fazer a realocação de A na memória do computador 10 vezes. Isso vai ter um custo muito significativo em tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso pode impactar em velocidade, né, em tempo de execução. E quando a gente está utilizando o computador, resolvendo algum modelo ou algum problema, a gente quer que seja o mais rápido possível, certo? Então, vou ter que sempre ter boas práticas aí no MATLAB, se eu não quiser que ele seja muito lento, certo? Vou ter que fazer sempre essa concessão, praticidade, desempenho. Ao final do loop, está aqui o resultado de A, certo? Só que o que ele não mostra é que A saiu de uma posição de memória várias vezes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Por enquanto, não. Certo? Depois a gente vai abrir o MATLAB e a gente vai fazer uns testezinhos. Assim como todas as outras linguagens de programação, o MATLAB ele tem bibliotecas, certo? E ele também nos permite criar bibliotecas. No MATLAB, bibliotecas são chamadas de toolboxes, certo? O que são bibliotecas? Bibliotecas nada são mais do que algum código, algum software que alguém já desenvolveu e disponibiliza para você usar. Então, digamos que você queira encontrar o resultado da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Você não precisa escrever um código para achar a solução dessa equação. Você até pode fazer isso caso queira, mas se você não quiser, existe alguma biblioteca, pode existir, né, pode ser que exista alguma biblioteca que alguém já fez que resolve esse problema para você. Certo? Bibliotecas são isso, códigos disponibilizados que vão resolver uma série de problemas. O MATLAB ele tem uma grande quantidade de bibliotecas, né, toolboxes, como eles chamam. Né? As mais aí utilizadas na engenharia, que a gente vai fazer uso, né, são bibliotecas de otimização e controle, identificação de processos, bibliotecas de machine learning, ajuste de curvas, interpolação, matemática simbólica e diversas outras. Né? Tem até bibliotecas de modelos de processos já prontos, para você, se você quiser utilizá-las. Vou até deixar uma com vocês no final do curso, eu vou mostrar, da palestra. E o MATLAB, assim como todas as outras linguagens de programação, ele tem uma comunidade, certo? Uma comunidade que é bem ativa. A MathWorks, ela tem uma página na internet que chama File Exchange, que você pode subir lá qualquer código que você fez, você pode colocar lá para que outras pessoas utilizem, certo? Também temos a ferramenta do GitHub, certo? Que não é própria para MATLAB, né, para qualquer tipo de software, que é uma plataforma na internet onde você pode procurar códigos, né, bibliotecas prontas para resolver algum tipo de problema, certo? Então, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida pela comunidade, né, que sem envolver necessariamente um interesse econômico por trás, né? Muitas pessoas utilizam o MATLAB e deixam seus códigos disponíveis livremente na internet. Isso não fere nenhum contrato com a empresa MathWorks, certo? Você pode divulgar seu código à vontade de MATLAB, desde que você tenha uma licença do MATLAB, claro, né, para uso próprio. Então, alguns pontos relevantes aí que a gente que eu costumo abordar, certo, do MATLAB.
Alguns pontos positivos, que ele tem um pacote de álgebra linear muito eficiente, certo? Dentro de todas as linguagens de programação, ele é um dos que saem melhor em recursos de álgebra linear, tão rápido e tão eficiente aí quanto a linguagem C, que seria o, digamos assim, o parâmetro para se comparar. A sintaxe do MATLAB, se vocês forem comparar códigos com qualquer outra, vocês vão ver que a sintaxe é a mais amigável de todas, pelo menos as que eu conheço. Certo? Então, isso é um ponto muito positivo, principalmente para quem está começando a programar. Certo? Se você pegar um código em C, quando você está começando a programar, você pode ficar assustado, porque a carga de sintaxe que você tem que colocar em um código de C do mais simples possível é muito mais alta do que o MATLAB. Apesar disso, certo, o MATLAB ele é muito versátil. Você consegue fazer no MATLAB qualquer coisa que você conseguiria fazer em outras linguagens de programação, certo? Claro que o MATLAB ele é mais indicado, né? Assim, ele foi feito pensando mais para engenharia, ciência e engenharia, certo? Então o recurso dele, o foco dele é esse, certo? Então algumas coisas que você poderia desenvolver, por exemplo, um jogo. Se você quiser, você pode desenvolver um jogo no MATLAB. Só que ele não foi feito para isso, então você pode encontrar uma certa dificuldade maior do que fazer em C#, por exemplo, que é uma linguagem que já foi feita, né, e é usada para esse fim. Como eu disse, ele vai ter uma grande quantidade de bibliotecas, né, só não comentei uma coisa, que essas bibliotecas, a MathWorks, ela tem muitas bibliotecas prontas, muitos toolboxes prontos, que ela vende junto com o MATLAB, certo? E as outras bibliotecas na própria comunidade livre. E é um software que tem uma atualização constante, certo? Todo ano, pelo menos, saem 2 versões do MATLAB. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, ele tem uma renovabilidade aí muito boa, certo? Bugs que você encontra em uma versão que você adquiriu no começo do ano, facilmente podem ser corrigidos no ano seguinte. E os pontos mais negativos aí do MATLAB, né, que eu só consigo pensar também em um, que é o preço elevadíssimo dele, se você quiser fazer no âmbito de pesquisa. E o segundo nem é tão ponto negativo assim, porque tem muita coisa dele, mas ele é mais nichado do que as outras linguagens, né, justamente por ele ser muito focado na parte de ciência e engenharia, certo? Mas como nós estamos dentro desse contexto, isso nem é tanto negativo para a gente, né? É capaz de ser um ponto positivo. Dentre aí os principais recursos do MATLAB que eu costumo abordar e que eu vou tentar dar uma pinceladinha aqui nessa palestra, são quanto aos solvers dele, certo? Ele vai ter diversos solvers para equações algébricas, para equações diferenciais, tanto para resolver problemas de valor inicial, né, e problemas de valor de contorno. Ele tem também alguma coisa para equações algébricas diferenciais, são um pouquinho mais complicadas de resolver, mas ele consegue resolver também alguns tipos. Problemas de otimização, né? Ele tem também vários solvers para otimização, tanto que vem junto com o MATLAB, quanto implementados pela comunidade, que você pode adquirir, né, ou baixar e utilizar para resolver problemas de otimização. Ele tem também o Simulink, que é um ambiente para fazer simulação dinâmica, que é muito, muito simples de ser utilizado, muito potente, né? E com o Simulink você consegue facilmente fazer uma modelagem, integrar modos de controle avançado, né, que fazer manualmente pode ser um pouco complicado. Nele você consegue fazer tudo com a ajuda de uma interface gráfica. Então ele auxilia bastante nessa construção desse tipo de modelos. Fora isso, né, algo por trás dele, né, ele tem recursos aí para fazer computação paralela, né, utilização em clusters ou computadores que tem hoje em dia todos têm praticamente, né, múltiplos processadores, o que acelera um pouco as contas que você faz. Ele tem também recursos para computação em GPU, que é algo que está surgindo muito agora, ele já incorporou isso. GPU é a placa gráfica do computador, certo? Que a gente utiliza para principalmente jogar jogos, né? A gente também pode utilizar para fazer conta. Ele tem pacotes de álgebra esparsa, que eu vou abordar um pouquinho também nessa palestra. Muita gente não sabe, mas ele permite criar interfaces gráficas, né? Se você quiser desenvolver um software e esse software tem uma interface gráfica amigável com o usuário, certo? Não só por linha de comando, você pode fazer isso também. E ele tem recursos que tornam muito, muito fáceis criar essas interfaces gráficas, né? Mais fáceis que em outras linguagens.
E ele tem também, se você quiser compilar o seu código e distribuir para outra pessoa que não tenha MATLAB, ele tem também essa opção, certo? Assim como todas as linguagens interpretadas hoje em dia também tem, né? Você pode compilar o seu código internamente no MATLAB, gera um executável e passa para a pessoa. Aí, o seu software ele vai ter um certo ganho de desempenho, porque ele vai estar compilado, não vai ter etapa de interpretação, mas também vai ter todas aquelas desvantagens da linguagem, né? Vai ser dependente da versão do MATLAB na qual você compilou, vai ser dependente do tipo da máquina que você compilou, Windows, Linux, arquitetura 32 bits, 64 bits, PC, celular, tudo isso vai ser dependente. E também ele tem uma grande vantagem, assim, também como todas as outras linguagens de programação, né? Só que eu vejo de uma forma bem simples de como fazer isso, que é você comunicar com outras linguagens de programação e encapsular essas outras linguagens de programação dentro do seu código, certo? Em MATLAB. Bem, visto um pouquinho desses recursos aqui, eu queria agora botar a mão na massa com vocês. Não sei se eu compartilhei a tela, está todo mundo vendo a minha tela aqui, uma tela branca? Sim. As pessoas disseram que sim. Então vamos lá. Esse daqui é um console do MATLAB, certo? Não sei se todo mundo é familiarizado, mas o MATLAB basicamente, quando você abre lá, né, clica aqui no ícone dele, certo? Aqui na minha barrinha de tarefas, ele vai abrir algo similar a isso aqui, né? A interface pode estar um pouquinho diferente, a depender de como você configurou ela. Mas, basicamente, isso aqui é um console, um terminal, certo? Onde eu posso inserir comandos e o MATLAB vai me dando retornos, certo? Deixa eu ampliar a tela aqui por enquanto. Bem, quando eu estou aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser armazenar uma variável na memória, eu posso armazenar uma variável na memória. Por exemplo, eu criei a variável A, e nessa variável A eu botei os valores 1, 2, 3, certo? Então ele criou aí para mim um vetor com essas informações 1, 2, 3, certo? Vamos ver quanto esse vetor ele consome de memória do meu computador, de memória RAM. Se eu quiser saber isso, basta eu dar o comando RUS e o nome da variável. E aqui ele vai me dar várias informações. O nome da variável, o tamanho dela, certo? E a quantidade de bytes de memória do meu computador que essa variável consumiu, certo? Ele infere o tipo da variável automaticamente, certo? Então, se eu botei números aqui, ele vai inferir o tipo dessa variável e deu aqui que é um double. Para o MATLAB, um double é um número de ponto flutuante, certo? Mas eu poderia criar outros tipos de variável. Por exemplo, poderia criar essa variável aqui. Ela não é uma variável numérica, ela é um string, certo? Se eu quiser saber as informações sobre essa variável, eu posso dar o mesmo comando. Então, note que essa variável tem o nome B, ele interpretou, né, identificou que essa variável tem tamanho 1 por 1, certo? Então, só existe, não é um vetor, é um escalar. Só que é um escalar diferente, é um escalar que não é de doubles, é um escalar de strings, certo? E note que esse string, ele consome 150 bytes de memória, certo? Então, cada tipo de variável vai consumir aí uma certa quantidade de memória para poder ficar disponível para a gente. Ok? Eu gostaria de fazer um comparativozinho com vocês aqui agora sobre a questão da pré-alocação de memória. E esse é o ponto que, quando eu estou dando um curso para alguém que não conhece MATLAB, conhece outras linguagens de programação, sempre falam que o MATLAB é lento e tudo, né? Mas muito é porque você pode não saber usar os recursos do MATLAB da melhor forma possível, certo? Aqui eu vou abrir uma função, deixa eu só mudar aqui, a função que eu criei agora há pouco. A gente vai fazer alguns testes de velocidade no MATLAB. Aqui eu abri um editor no MATLAB,
certo? Nada mais é do que um bloco de notas, aí, um editor de texto que o MATLAB já tem embutido nele, certo? E dentro desse bloco de notas, nesse editor de texto, eu vou poder criar as minhas próprias funções, certo? Enquanto esse console aqui principal que eu estou mostrando para vocês, ele é adequado para a gente fazer chamada de funções, quando eu tenho algo um pouco mais sofisticado para ser feito, eu não vou utilizar o console, certo? Porque toda vez que eu dou um enter em qualquer tipo de console, seja ele um console Python, um console de qualquer linguagem interpretada, toda vez que eu dou um enter, eu executo aquela linha de código. Pode ser que eu não queira executar aquela linha de código, eu só quero executar uma sequência de linhas, certo? Então, quando a gente tem esse objetivo, a gente sempre vem para um editor e cria um arquivo, certo? No MATLAB, todo arquivo de função ele tem essa extensão, que é a extensão .m. Assim como em Python, a extensão é .py, a extensão de C é .c, de C++ é CPP, e assim por diante. Certo? Quando eu crio um arquivo, e esse arquivo tem extensão .m, o MATLAB sabe que aquilo é um arquivo que ele pode ler. Certo? A sintaxe para a criação de função do MATLAB ela é bem simples. Certo? A primeira coisa é sempre começar com a palavra function. Se eu estou começando um arquivo de texto com a palavra function, o MATLAB já vai identificar que aquilo é uma função, certo? Na sequência aqui, eu estou dando o nome da função. Eu chamei essa função de testval, certo? Aqui tem esses parênteses, mas eles não são necessários, tá? Isso é um vício de outras linguagens que eu acabo botando. Mas o MATLAB não é necessário. Então, essa função chamada testval, ela vai executar tudo que tiver aqui dentro do corpo dela, certo? Até o end, final. Ela vai executar tudo isso aqui quando ela for chamada, certo? Vamos só ver o que é que eu botei aqui. Na linha 2 de código, que é a primeira linha da função, eu botei a palavra tick. A palavra tick no MATLAB é uma função também já pronta, que vem embutida nele, e ela serve simplesmente para eu marcar um tempo inicial de computação, certo? Na linha 3, eu criei uma variável, a igual, o sinal de igual aqui no MATLAB, a gente sempre vai interpretar como um sinal de atribuição. Isso aqui, essa linha não está representando uma igualdade, mas sim está representando uma atribuição de alguma coisa que está do lado direito, certo? A uma variável que está do lado esquerdo, certo? Então, aqui é uma variável chamada a, que está do lado esquerdo do sinal de igualdade, que no MATLAB significa atribuição, certo? Vai receber a informação que está do lado direito. A informação que está do lado direito é uma outra função que existe no MATLAB, que é a função zeros, certo? A função zeros, ela nada mais do que cria um vetor de zeros com o tamanho que eu especificar dentro aqui dos argumentos, certo? Então, ela está recebendo dois argumentos de entrada, um é 7. O que isso aqui significa? Isso aqui é uma sintaxe para dizer que é 1 vezes 10 elevado a 7, certo? Então, eu estou criando, e aqui, vírgula 1, é que eu estou criando um vetor de zeros com a dimensão 1, 10 a 7 linhas e uma coluna, certo? O ponto e vírgula do MATLAB também não é necessário, como em muitas linguagens de programação acabam sendo necessários. A função do ponto e vírgula no fim de cada linha no MATLAB é simplesmente suprimir o resultado, certo? Se eu fizesse isso daqui lá na linha de comando, no console, e executasse, ele ia me dar o resultado dessa função, que é construir um vetor aí com 1, 10 a 7 zeros empilhados em forma de coluna, certo? E ele estava perdendo até muito tempo aqui para exibir, porque realmente é muita informação. O tempo de exibir isso na tela está sendo muito grande. Porém, como eu não tenho interesse em que ele só exiba esse resultado, eu boto o ponto e vírgula no final da linha. Então, ele vai suprimir aquele resultado. Certo? Se eu executar de novo o mesmo comando, mas botar o ponto e vírgula, certo? Ele executou. A continua existindo na memória, certo? Aqui, ele foi executado, então, essa linha, ele só não obtive o resultado dessa linha visualmente. Mas ela foi executada, está aqui a prova. Certo? Há um vetor com essa quantidade, com esse tamanho aqui, e olha só a quantidade de bytes de memória que ele está consumindo. Certo? Isso em bytes. Quanto será que é isso aqui em megabytes? Certo? Então, o vetor aqui com esse tamanho está consumindo 76 megabytes de memória, aproximadamente, do meu computador. Que tem
Só por curiosidade, 8 GB de memória. Então, criei essa variável, certo? E agora eu vou fazer um laço for. O laço for, como eu já mostrei para vocês no slide, o que ele vai fazer? Ele vai executar o que tiver dentro dele, aquele número de vezes. Então, se eu estou dizendo que i vai de 1 até 1 10 a 7, né, que é 10 milhões, ele vai executar essa linha de código aqui 10 milhões de vezes. Certo? E é a mesma coisa que ele faz. A posição i do vetor A, note que como eu já criei A na memória, ele já reservou lá aqueles 76 megabytes de memória para A. Certo? Então, ele sabe exatamente qual é o tamanho de A, sabe exatamente quantas informações cabem dentro de A. Ok? Cada posição, ele atribui um valor. Termina o laço for e coloca a palavra toque. A palavra toque também é uma função do MATLAB. E o que ela faz? Ela pega o tempo atual e subtrai do tempo inicial que ela tinha botado lá no tick, dando assim para a gente o tempo de execução de tudo que tiver entre o tick e o toque. Certo? Então, essa função aqui está salva, certo? No disco rígido do meu computador, até que eu a utilize. Quando eu utilizar, ela vai ser copiada para a memória RAM do meu computador e vai ser executada. Vamos ver, então, quanto tempo. Vou limpar aqui a tela. Vou dar um clear aqui também no MATLAB, só para ele limpar toda a memória que ele estava consumindo. Certo? Então, A não existe mais. Certo? Eu dei usar, ele não exibiu nada, porque A não existe na memória do computador. E aqui agora, eu vou executar aquela função escrita lá no arquivo. Ela vai fazer tudo aquilo lá e, basicamente, o que ela vai me retornar, certo? A informação que eu vou ter dela vai ser o tempo que ela levou para fazer isso aqui. É a única coisa que ele vai mostrar aqui na tela para mim. Então, tá aí. Ele levou 0,15 segundos para fazer aquele cálculo. Vou rodar de novo, só para a gente for ter uma média, mais ou menos, aí. Certo? Então, tá aí. Executei 5 vezes aquele código, certo? Aquele código lá, ele tem aproximadamente 10 milhões de ações, né? Que é basicamente o loop for lá que a gente fez. E ele levou, para fazer aqueles 10 milhões de operações lá, aproximadamente 0,1 segundo. Certo? Vou limpar a tela, vou limpar a memória. E aí aqui, eu vou fazer uma pequena alteração nessa nossa função. Certo? Que pequena alteração é essa? Comentário do Python, esse é um comentário do MATLAB. Esse símbolo de porcentagem que eu coloco aqui na frente da linha significa ignore essa linha, certo? Isso é apenas um comentário, ele vai ignorar essa linha. Então, note que o MATLAB, quando entrar nessa função agora, quando ele entrar dentro desse loop, ele não vai saber o tamanho de A. Então, a primeira vez que ele entra aqui, ele cria A como sendo um escalar na memória do computador, certo? Um vetor 1 por 1. A segunda vez que ele for executar isso aqui, ele vai ver que A é um tamanho 1 por 1 e eu estou tentando acessar a posição 2 dele. Então, ele vai ter que mover A da memória no lugar onde ele está e colocar em um espaço de memória que caiba 2 coisas. Depois, movimentar A que caiba 3 coisas. E ele vai fazer isso várias e várias vezes, as 10 milhões de vezes, até que o loop termine. Certo? Vamos ver se isso tem algum impacto na memória, certo? No tempo de execução. Okay? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas se você está abrindo essa função dentro do editor do MATLAB, ele já vai dar uma dica aqui para você. Ó, a variável A pode nunca ser usada, isso é uma informação que ele está dando, e a outra, a variável A, parece mudar de tamanho a cada iteração. Considere pré-alocá-la para ter mais velocidade. Então, ele já deu uma dica aqui para a gente. Mas eu quero ignorar essa dica dele para ver o que acontece. Então, note que aqui ele vai fazer 10 milhões, além de fazer 10 milhões de vezes apenas a alocação, que é o que a minha função faz, ele vai fazer também 10 milhões de vezes a movimentação de memória de um lugar para outro. Vamos ver se isso tem algum impacto significativo no tempo de execução. Então, outra vez aí. Certo? Então, lá, de em média 0,1 segundo que estava rodando, isso está indo aí para 0,9 segundos, mais ou menos. Certo? Então, ele foi 9 vezes mais lento. Certo?
simplesmente por não ter pré-alocado. Agora, considere que você está fazendo o seu código e que você tem 1 milhão de variáveis. Cada dessas variáveis tem aí um tamanho de 1 milhão de espaços. E elas estão sendo pré-alocadas, estão sendo alocadas dentro de loop for. Você tem uma queda significativa de performance. Simplesmente para ter um mínimo ganho em praticidade. Então, apesar de o MATLAB não exigir que você faça pré-alocação, se você quer extrair o máximo de desempenho dele, você vai sempre fazer a pré-alocação. Isso é uma boa prática. Se você fosse fazer qualquer outra linguagem de programação, você teria que pré-alocar. Por que não? Então, pré-alocar também em MATLAB. Certo? Ok, então. Eu tenho exatamente essa mesma coisa, essa mesma função aqui, programada em Python. Certo? Esse aqui é um console Python, e eu vou mostrar para vocês essa função. E a gente vai testar e comparar também se o MATLAB ele é tão mais lento que o Python, certo? Então, no Python tem que só fazer... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No Python tem que só fazer algumas coisinhas a mais. Primeira coisa, o Python, eu tenho que importar bibliotecas o tempo todo, certo? Porque o Python ele tenta ser o mais... importar na sua chamada principal o mínimo de coisas possível, para que não consuma muita memória do seu computador. E a cada coisa extra do Python que você for precisando, você vai sempre importando da memória. Então, aqui no Python, ele tem uma sintaxe também muito boa, eu gosto muito da sintaxe do Python. Certo? Então, ele está falando, from timeit, ou seja, da biblioteca chamada timeit, importe essa função aqui, chamada default timer. Certo? E essa função default timer, ela vai ser conhecida como timer, simplesmente. Certo? Podia ser qualquer coisa. Podia ser tick, por exemplo, se eu quisesse ficar parecido com o MATLAB lá. Dar o nome dela. Ok? No Python, para eu definir uma função, eu uso a palavrinha def. Certo? Depois eu dou o nome dela. E no Python eu sou obrigado a botar os parênteses lá, que seriam os argumentos de entrada da função. Certo? Se eu não botar isso, o Python não vai entender isso como uma função. Depois eu sou obrigado também a colocar aqui esses dois pontos. Tudo que está aqui de sintaxe é obrigatório botar no Python. Não vou comentar muito, não. Certo? Mas, basicamente, o que o Python vai fazer é a mesma coisa. Você vai receber o valor de tempo inicial. Vou pré-alocar A, certo? A, então, vai ser aí um vetor com tamanho 10^7. Essa aqui é a forma como eu pré-aloco no Python. Uma das formas, né? Tem diversas formas. Vou fazer um loop for. Dentro desse loop for, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no MATLAB. Vou colocar na posição i da variável a o valor de i. Certo? Aqui tá para cá. Depois que eu fiz isso aqui as 10 milhões de vezes, eu vou armazenar em f o valor de tick de novo. Ele vai funcionar diferente um pouquinho no MATLAB. É o mesmo nome, mas ele vai fazer a mesma coisa do MATLAB, certo? Isso aqui foi só a definição da função. Depois que eu definir a função, eu vou executá-la. Ok? Eu vou lá para o console Python. Foi? Assim. No Python eu estou falando o seguinte: rode a função que está nesse arquivo, chamado testvel.py. E o Python levou aí 0,65 segundos para fazer a mesma coisa do MATLAB. Vou executar de novo, 0,66 segundos. Quanto é que o MATLAB levou para fazer a mesma coisa com a pré-alocação? Se eu não me engano, foi 0,1 segundo, não foi? Que surpresa para mim. O Python foi mais lento que o MATLAB nessa operação simples. Certo?
Então, notem que, necessariamente, Python não é mais rápido, certo? MATLAB não é mais lento, sempre. Vai sempre depender de como você faz, como você utiliza a linguagem, certo? O MATLAB conseguiu ser mais rápido que o Python para essa tarefa. Isso vai se repetir para todas as tarefas? Não necessariamente. Pode ser que o Python saiba ser mais rápido que o MATLAB em algumas outras tarefas, certo? Aqui foi só um comparativo de fazendo essa coisa, a mesma coisa em duas linguagens diferentes. E como utilizar bem os recursos de uma linguagem. Geralmente eu vou parando e perguntando dúvidas, né? Mas não sei se é uma boa fazer isso aqui. Tá? Então eu vou continuar e no final vocês podem perguntar. Também é muito novo para mim esse formato de palestras. Cadê o editor? Aqui. Só não sei se a organização está online aí. Até que horas eu tenho que ir? Eu não vi que horas começou. Se vocês puderem botar no chat rapidinho. Tá? Na sequência, então, como não vai dar tempo, né? Estou vendo aqui que já são 7 horas. Eu vou mostrar um sitezinho aqui na internet que eu desenvolvi. Né? Basicamente é um GitHub. Não sei se todo mundo já olhou o GitHub. Ali nessa apresentação, aqui embaixo, github.com/zanet, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, certo? O GitHub basicamente é um lugar onde eu posso colocar os códigos que eu vou desenvolvendo. Eu desenvolvi um aqui chamado CamEngSoft, certo? Vocês todos podem acessar depois nesse link. E eu tenho aqui uma funçãozinha que eu vou mostrar para vocês que chama Reaction Diffusion, certo? Está aqui o código dela todo, é um código MATLAB. Eu vou abrir ela aqui no meu computador. É um problema, um benchmark aí na engenharia química. E basicamente o que eu vou resolver? Eu vou resolver um problema de valor de contorno, certo? Essa equação aqui que é a equação da difusão reação em uma esfera. A gente tem uma esfera, coloca um reagente na superfície dessa esfera, esse reagente ele vai se difundir por dentro da esfera, e à medida que ele vai se difundindo, ele vai também reagindo, certo? Esse probleminha é bem simples, ele é dado por essa equação diferencial. Note que isso aqui é tudo um comentário, tá? É só para uma forma de você visualizar o que o código vai fazer. Tudo isso aqui não é implementação de código de fato. Certo? Então tem essa equação diferencial e tem essas condições de contorno aqui. E aqui está o código de fato. Certo? A gente vai resolver esse tipo de problema por um método chamado método das diferenças finitas. Certo? Que basicamente é o quê? Eu vou pegar essa equação aqui e as derivadas eu vou aproximar por diferenças. Então um dy dr vai virar um ΔY sobre um ΔR. Certo? E à medida que eu faço com que esses ΔY sobre ΔR sejam o menor possíveis, eu vou tendo uma melhor aproximação. Certo? Então, eu estou resolvendo esse problema aqui com 5.000 pontos. Aqui são alguns parâmetros do modelo que aparecem lá, né? M é a ordem de reação, φ é o módulo de Thiele, R é o raio da partícula, a IDR aqui é o ΔR, certo? YS é a quantidade do reagente, né, a concentração do reagente na superfície da partícula. E aí eu vou resolver esse probleminha, certo? E eu vou resolver ele de duas formas. Uma forma é utilizando os recursos de álgebra esparsa no MATLAB. Por quê? Porque quase ninguém conhece esses recursos, né? Não é algo que é muito abordado nem nos cursos. No curso de graduação não é de jeito nenhum, né? Nos cursos de mestrado a gente vê pouca coisa. Mas não depende muito das disciplinas que você pegou, enfim. Eu vou utilizar esse recurso de álgebra esparsa para mostrar para vocês como eu extraindo do MATLAB os máximos recursos dele, eu consigo melhorar o desempenho do meu código. Você falou aqui. Mas pode estender, beleza. Então vamos lá, depois que para não tomar muito tempo também, vamos detalhar um pouco esse problema.
e vou mostrar para vocês os resultados, né? Aqui embaixo, só rapidamente, eu estou definindo uma função, certo? E essa função é o modelo, certo? Aquela equação que eu botei lá, quando eu estou convertendo uma equação diferencial por diferenças finitas, eu estou transformando meu problema, que antes era um problema diferencial, em um problema algébrico, certo? Porque a discretização por diferenças finitas nesse problema, ela faz isso, né? Ela transforma aquela equação diferencial em uma equação, uma equação não, né? Um sistema de equações algébricas. Então, aqui, nessa função aqui, basicamente o que eu estou fazendo é construir essas equações, certo? Então, note que a sintaxe que eu utilizo aqui é a mesma sintaxe daquela funçãozinha bem simples. Eu pré-aloco aí uma variável chamada f, certo? Com zeros do tamanho n. Isso aqui vai me dar um vetor com n linhas e uma coluna, todas preenchidas com zero, certo? Cada linha desse vetor f vai representar uma equação do sistema. Então, aqui eu tenho a primeira equação do sistema, é a equação do contorno lá, discretizado, certo? As demais equações são as equações diferenciais também discretizadas. Então, note que eu estou construindo elas com loop for. Então, para ir indo de 2 até n-1, f da posição i recebe essa quantidade aqui toda, certo? Que é aquela equação lá discretizada que só depende de quem? De y. Por fim, eu defino a última equação, que é a equação no raio r igual a 1 lá da partícula, certo? Da esfera. Definidas todas as minhas equações, eu vou mostrar para vocês como eu resolvo esse tipo de problema. Aqui tem um monte de coisa que é só a configuração do método, mas eu vou resolver basicamente só com essa linha aqui, certo? Y-sol, que vai ser o vetor com a solução do meu sistema, e ele vai ser dado por quem? Pela função chamada fsolve. Certo? O MATLAB vai ter diversas funções aí para resolver os diversos tipos de problemas que você encontra pela frente. Essa, como é um sistema de equações algébricas, a função que resolve o sistema de equações algébricas é a função chamada fsolve, certo? Essa função fsolve, ela requer pelo menos 2 argumentos aí, certo? O primeiro argumento é a função na qual estão implementadas as equações do meu modelo, certo? Eu chamei essa função de model, então estou passando ela aqui para o MATLAB, que é aquela função lá embaixo que eu mostrei para vocês. O segundo argumento é um vetor com os chutes iniciais, né? A gente sabe que em métodos numéricos, né, os determinísticos pelo menos, eu sempre tenho que fornecer um chute inicial, certo? Uma estimativa inicial de qual seja a solução. Essa estimativa, eu estou dizendo aqui, ó, em cima, é todo mundo 1. Ou seja, estou dizendo que o perfil da partícula é constante igual a 1. A gente pode discutir se isso é um bom chute ou não, certo? Mas isso aí é outra discussão. O terceiro argumento aqui é um argumento daqui opcional, é um argumento de opções, que só faz configurações do método, critérios de parada, qual o algoritmo que eu estou utilizando, etc. Certo? Aqui no MATLAB eu estou usando um recurso chamado, o recurso que eu falei para vocês, de álgebra esparsa. Geralmente no curso eu detalho exatamente o que é a álgebra esparsa, certo? Mas aqui a gente não vai ter tempo. Mas, basicamente, o que ela vai fazer? Eu vou utilizar a álgebra esparsa quando eu souber que o meu sistema ele é fracamente acoplado, certo? Ou o que significa isso? Que as minhas equações, elas não dependem de todas as variáveis, ou não dependem de muitas variáveis. Cada equação depende só de uma porção muito pequena das variáveis do meu sistema. Quando eu tenho um sistema com essa característica, eu digo que esse sistema ele é esparso. Sistemas que são discretizados por diferenças finitas, inerentemente, têm essa característica. Certo? Sistemas por diferenças finitas, eles inerentemente são esparsos. Então, eu vou utilizar o MATLAB, ou os pacotes de álgebra esparsa nele, contidos, para poder extrair essa funcionalidade aí presente no meu sistema. Então, a única coisa que eu preciso fazer para resolver isso é construir a matriz de esparsidade, certo? Que está aqui construída em 2 linhas de código a mais só. A matriz de esparsidade nada mais é do que uma matriz toda preenchida de zeros ou uns.
ela é 0 quando a função depende daquelas variáveis, e ela é 1 quando ela depende da variável, e é 0 quando ela não depende da variável. Então, só um exemplo aqui. Essa equação 1 aqui, ó, note que ela não depende de todas as variáveis y. Y é um vetor com todas as variáveis do meu sistema. Se meu sistema tem 5.000 equações, ele tem 5.000 variáveis. Certo? A equação 1, ela não depende dos y nas 5.000 posições. Só depende do y na posição 1, 2 e 3. Certo? Então, se eu estou construindo a minha matriz de espacidade, a primeira linha da minha matriz de espacidade vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e mais 5.000 zeros aí pela frente. Certo? Na segunda equação, quando eu for ver aqui, ó, ela só vai depender do y e mais 1, ou seja, do y3, porque i começa em 2, do yi, então 2, e do yi menos 1, que é 1. Então, essa equação toda aqui, ela só depende também de 3 posições. A posição 3, a posição 2 e a posição 1 do vetor. Então, a minha segunda linha da matriz de espacidade seria 0, porque não depende da variável na posição 1. Depois 1, 1, 1, porque depende das variáveis na posição 2, 3 e 4. E depois tudo 0, porque não depende das demais posições. Certo? E assim vou fazendo para todas as variáveis. Eu consigo construir essa matriz só com essa linha aqui. Essas duas linhas aqui. Certo? Então, construída essa matriz, eu passo para o solver, né, para a função fsolve, com essa outra linha de comando. E aí eu posso, então, resolver o meu sistema, utilizando a álgebra esparsa, com a adição de 2 linhas de código a mais. Certo? Então, eu vou clicar aqui, vou chamar do console. E vou executar. Aqui, porque não está na... Não estou na pasta. Aqui está a função. Aqui não está rodando aqui. Vou rodar daqui direto, então. Então, eu rodei, cliquei nesse símbolo aqui de run, ele está executando todo esse meu código, certo? E aqui ele me deu os resultados. Aqui o perfil da partícula, certo? Eu vou mostrar o pedaço de código onde eu criei essa função aqui, certo? Mas basicamente o que ele está me falando aqui, essa linha azul é a concentração da partícula, certo? E ela está variando na posição aqui no eixo X, que é o raio da partícula. Então, lá na superfície da partícula ela tem concentração 1, à medida que ela vai interpenetrando na partícula, a concentração vai diminuindo, certo? Tanto porque está difundindo, quanto porque também está reagindo, certo? Para construir esse gráfico aqui também é muito simples, é só essas linhazinhas de código aqui, ó. Crio uma figura, nessa figura eu ploto alguma coisa e coloco os nomes, né? O eixo X, o eixo Y. Esse gráfico aqui é só o erro da função, né? Como eu estou resolvendo a função f igual a 0, isso aqui é o resíduo da função, né? Lembre-se que o método numérico ele nunca resolve com exatidão 100%, né? Eu nunca vou chegar numa solução exata com o método numérico, porque o computador ele tem um número de casas decimais limitados. E a solução de um sistema é um número infinito, né? Com infinitas casas decimais. Então, em algum momento eu tenho que fazer um erro, um arredondamento, e esse arredondamento aí gera um erro. Mas note que esse erro aqui está na casa de 10 a menos 9, né? Então, eu estou errando lá na 9ª casa decimal. Então, não é algo que vai impactar muito, né? Então, o sistema está bem resolvido. E vamos ver lá quanto tempo eu levei para resolver esse sistema aí que tem 5.000 equações. O MATLAB botou aqui, ó, eu levei 1,34 segundos, utilizando esses recursos de álgebra esparsa, porque eu sei que o meu sistema é esparso. Eu sei que ele é fracamente acoplado. Vamos ver se eu não soubesse disso, né? Ou se eu nem soubesse que o MATLAB tem esses recursos de álgebra esparsa. Então, o que eu fiz aqui foi comentar a parte em que eu passo para o MATLAB o padrão de espacidade. Então, se eu não passei padrão de espacidade, ele vai assumir que o meu sistema é denso, certo? Denso é o contrário de esparso. Então, ele vai assumir que o meu sistema é totalmente acoplado. Todas as equações dependem de todas as variáveis.
vamos ver quanto tempo ele leva para resolver o mesmo sistema, certo? Só que de uma forma diferente. Ele ainda está rodando aqui. Então tá aqui. Cheguei na mesma resposta, certo? Só que dessa vez eu levei 23 segundos para chegar nessa resposta, certo? Fazendo o quê? Mudando uma linha de código. Claro que padrão de espacidade e álgebra esparsa não é um recurso exclusivo do MATLAB, certo? Você vai poder encontrar isso em praticamente todas as linguagens de programação que você está utilizando para resolver seu sistema. A questão sempre que eu trago é praticidade. No MATLAB é muito prático fazer uso desse tipo de recurso, muito simples. Em outras linguagens pode não ser tão simples. Também vai depender muito da sua maturidade, né, do seu conhecimento com cada uma dessas linguagens. Certo? Mas eu queria mostrar para vocês que vocês podem extrair do MATLAB coisas muito boas quando você tem conhecimento, certo? Tanto nesse caso aqui da álgebra esparsa, quanto da capacidade do MATLAB de utilizar esses recursos de álgebra esparsa, certo? Bem, não temos tempo para falar tudo o que eu gostaria de falar, né? Eu gostaria de dar vários exemplos para vocês, mas eu acho que cumpriu o propósito aí, esse exemplozinho simples. Tá? Vou deixar esse GitHub com vocês podem acessar, lá tem diversos tipos de problemas em engenharia química, certo? Tem sistemas lineares, sistemas não lineares, problema de otimização, estimação de parâmetros, tem como programar um MPC do zero, tem bastante coisa aí para vocês poderem aprender.